Isto é São Paulo, a capital do trabalho, o gigante de concreto armado que dia a dia se torna maior. Contemplamos com os olhos maravilhados a cidade que mais cresce no mundo. Cresce em todas as direções, para os lados e para o alto. Arranha-céus, novos bairros, novas avenidas. Cresce também em massa humana. Com pouco mais de 1 milhão de habitantes nos anos 40, estimava-se nos anos 50, 2,5 milhões de habitantes. E é nesse período de evolução e desenvolvimento que, desvinculando-se da Federação Paulista de Boxe, em 17 de abril de 1958, o Dr. José Lúcio Moreira Franco, professor Yasuichi Ono, professor Seisetsu Fukaya, professor Kurati, professor Yoshida, professor Messias Rodarte Correia, professor Edgar Ozon, entre outros, fundaram a Federação Paulista de Judô. Foi um início difícil, pois não havia muitos recursos, e o que prevalecia era o idealismo e a força de vontade desses beneméritos. Não havia sede própria e funcionava em uma pequena sala do escritório do Dr. José Lúcio, na Praça da Sé. Só tinha uma secretária e um arquivo. Para organizarem competições, cada professor emprestava uma quantidade de tatames, alugavam o caminhão e os próprios é que ajudavam a carregar e descarregar o caminhão e montar e desmontar o Shiaijo. Constantemente, os campeonatos da Federação Paulista de Judô eram realizados no ginásio do Pacaembu, na capital paulista. Com o passar dos anos, foi necessário a criação de um centro de aperfeiçoamento técnico e o local escolhido foi o porão da Igreja Santo Inácio de Loyola, localizado na Rua França Pinto, na Vila Mariana, nos anos 70, na gestão de Sérgio Adib Baí. Os atletas de maior destaque nas competições eram convidados por carta para participarem dos treinamentos que ocorriam todas as quartas-feiras à noite. A paróquia Santo Inácio de Loyola continua com seus trabalhos. Quem frequenta ou passa em frente à bonita igreja da Vila Mariana nem imagina que naquele local era compartilhado um espaço para treinamento de alto rendimento do judô paulista. O espaço onde um dia foi o Centro de Aperfeiçoamento Técnico foi reformado e está sendo utilizado para eventos da paróquia. O padre Mário Pizeta, o atual pároco, disse que o local será demolido em breve para dar lugar a um estacionamento. Mas ficará nos registros da Federação Paulista de Judô esse importante e histórico local, onde os melhores judocas de São Paulo preparavam para as competições. O crescimento do judô em São Paulo gerou a necessidade de um local mais adequado para os treinamentos de seus filiados e dos atletas da seleção paulista. Então, o CAT mudou de endereço. No início dos anos 80, a Federação Paulista de Judô adquiriu um palacete dos anos 50, localizado na tranquila Rua Airosa Galvão, no bairro Água Branca, na capital paulista, onde até os dias atuais funciona o Centro de Aperfeiçoamento Técnico. A história deste local se confunde com a própria história da Federação Paulista de Judô. Desde sua aquisição, oferece cursos e treinamentos diversos aos filiados da entidade, além de alojar atletas vindos do interior do estado para participar dos eventos, cursos e competições aqui realizados. Os mais antigos se lembrarão dos Catinurques Chiais realizados, valendo a aprovação no critério competição para os exames de graduação. Uma verdadeira maratona para os judocas. Treinos técnicos com as seleções paulistas para campeonatos brasileiros de todas as classes sempre foram realizados lá e continuam até hoje. E os cursos e treinamentos de kata, padronizações de fundamentos técnicos, encontros dos mestres kodanshas e muitas outras atividades da entidade são realizadas no CAT. No decorrer dos anos, o CAT foi ajustado, conforme o crescimento da entidade e suas necessidades.
é o centro de aperfeiçoamento técnico da Federação Paulista de Judô, se mantendo atualizado e atuante na vida dos judocas paulistas. Olá, queria parabenizar o Alessandro, o Chico e toda a equipe da Federação Paulista de Judô pelos 60 anos da federação e por toda a dedicação e o tempo de tradição que a Federação Paulista de Judô está tendo. Comecei o judô em 1968, na Sociedade Esportiva Palmeiras. O meu registro da federação é o número 25. A federação treinava na França Pinto e a secretaria era no DEF. Lá na França Pinto só treinavam homens, as mulheres nunca podiam treinar lá. Mas o Sérgio Baí, o saudoso Sérgio Baí, permitiu que eu pudesse treinar lá na França Pinto. Mais tarde, a federação fez um churrasco, onde que é o nosso dojo atual. Lá era um sobrado e tinha uma edícula atrás. E no meio não tinha o dojo, era um espaço vazio. E foi feito um churrasco para inaugurar a sede nova do dojo. Então foi feito um churrasco. Esse churrasco foi muito gostoso, foi uma lembrança muito boa naquela época para nós. E eu lembro desse dia como fosse hoje. Foi um churrasco bem gostoso para nós. Tava muitos atletas, muitos professores. Que esses 60 anos se multiplique, que dê mais força para todos nós fazer parte da história da Federação Paulista de Judô. Eu agradeço e parabenizo a federação e parabéns a todos. Desde a sua fundação, 8 presidentes atuaram na gestão da entidade, marcando a história do judô paulista e trabalhando em prol do desenvolvimento e crescimento. José Lúcio Moreira Franco, Katsushiro Naito, Sérgio Adib Baí, Hideo Uesugi, Yukihiro Watanabe, Hachiro Ogawa, Francisco de Carvalho Filho, Alessandro Panites Puglia. Todos esses beneméritos ajudaram, com os recursos que dispunham, a Federação Paulista de Judô ser uma entidade com várias conquistas no âmbito competitivo nacional e internacional e que possui representatividade em quase todas as cidades do estado. A Federação Paulista de Judô conta hoje com 10.000 filiados de todas as faixas etárias e de graduações, para poder atender com qualidade e rapidez os anseios dos judocas paulistas. A partir da gestão do então presidente Sérgio Adib Baí, foram criadas as delegacias regionais. Na visão de Baí, era importante unir o que podemos chamar de feudos do judô, principalmente no interior do estado. Então, inicialmente montou as primeiras delegacias nas regiões de onde haviam as lideranças e a representatividade do judô na capital e no interior do estado. Em São Paulo, no Vale do Paraíba, em Botucatu, em Bastos e em Araçatuba. E conforme o aumento do número de associações, academias e clubes, foram criados com o passar dos anos mais delegacias. Atualmente, a Federação Paulista de Judô possui 16 delegacias regionais que juntas fazem do judô de São Paulo um dos melhores do país. Conheça as delegacias e quem são os seus delegados regionais. Primeira Delegacia Regional da Capital, Hisato Yamamoto. Segunda Delegacia Regional do Vale do Paraíba, Cláudio Calazans Camargo. Terceira Delegacia Regional Centro-Sul, Argeu Maurício de Oliveira Neto.
4ª Delegacia Regional da Alta Paulista, Raul de Melo Senra Bisneto. 5ª Delegacia Regional Noroeste, Wilmar Terumite Chiraga. 6ª Delegacia Regional Araraquarense, Osmar Aparecido Feltrin, o Mazinho. 7ª Delegacia Regional Sudoeste, Giro Areoama. 8ª Delegacia Regional Oeste, Sidney Paris. 9ª Delegacia Regional ABC, Júlio César Jacopi. 10ª Delegacia Regional Central, Joji Kimura. 11ª Delegacia Regional do Litoral, Oswaldo Mitsuji Uno. 12ª Delegacia Regional Mogiana, Kleber do Carmo. 13ª Delegacia Regional Alta Sorocabana, André Gustavo Costa Gonçalves. 14ª Delegacia Regional Vale do Ribeira, Akira Hanawa. 15ª Delegacia Regional da Grande Campinas, Celso de Almeida Leite. 16ª Delegacia Regional Sul, Takeshi Yokoti. Com o passar do tempo, a Federação Paulista de Judô passou a adquirir tatames de palha para poder fornecer a seus filiados. Começou a organizar campeonatos na capital e nas delegacias regionais, torneios oficiais e amistosos. Um grande salto de qualidade foi a aquisição de tatames importados da Alemanha na gestão de Francisco de Carvalho Filho. Foram adquiridos tatames sintéticos que viria a revolucionar as competições da entidade. E para que as peças fossem bem conservadas, a Federação Paulista passou a utilizar uma empresa de transporte que leva os tatames até o local da competição, monta as áreas e no final desmontam e leva de volta para o local adequado para o armazenamento dessas peças. Esse cuidado foi de extrema importância, pois conseguiu conservar as peças que até os dias de hoje são usadas em competições e estão em ótimas condições. Novas peças foram adquiridas, até então, que aos poucos foram substituindo os tatames de palha e hoje a Federação Paulista consegue realizar simultaneamente em todo o estado mais de 10 competições, todas com tatames sintéticos. Além dos tatames sintéticos, a Federação Paulista abasteceu todas as suas delegacias com equipamentos de última geração para a realização de seus campeonatos. Todas as delegacias regionais possuem placares eletrônicos com notebook e telas de LCD, além de notebooks, aparelhos para vídeo replay e intercomunicadores que são utilizados pela arbitragem. São equipamentos de última geração, utilizados mundialmente. Tudo para que os atletas e árbitros paulistas tenham à disposição os melhores equipamentos para o seu desenvolvimento. Hoje, as competições oficiais da Federação Paulista de Judô são tradicionais e grandes. Os números impressionam. Não existe competição que seja viabilizada se não houver no mínimo 6 áreas de competição. Em outras, o número de participantes é tão grande que há necessidade de montagem de até 12 áreas. A Federação Paulista de Judô se orgulha de ter em sua história judocas que, determinados, representaram o país em Jogos Olímpicos. Até a última edição, nos Jogos Olímpicos Rio 2016, 12 judocas paulistas conquistaram 16 medalhas do total das 22 medalhas conquistadas pelos brasileiros em Jogos Olímpicos. Tudo começou em 1972, quando o japonês naturalizado brasileiro, erradicado em São Paulo, Chiaki Ishii, conquistou o bronze nos Jogos de Munique, na categoria meio pesado. Depois de 12 anos, o Brasil voltou a figurar no pódio e, desde então, todas as edições de Olimpíadas Judocas Paulistas retornaram com medalhas. Chiaki Ishii, bronze em Munique 1972. Douglas Vieira, prata em Los Angeles 1984. Luizon Mura, bronze em Los Angeles 1984. Walter Carmona, bronze em Los Angeles 1984. Aurélio Miguel,
Ouro em Seul, 1988. Bronze em Atlanta, 1996. Rogério Sampaio. Ouro em Barcelona, 1992. Henrique Guimarães. Bronze em Atlanta, 1996. Thiago Camilo. Prata em Sydney 2000. Bronze em Pequim 2008. Carlos Honorato. Prata em Sydney 2000. Leandro Guilheiro. Bronze em Atenas 2004 e Pequim 2008. Felipe Kitadai. Bronze em Londres 2012. Rafael Silva. Bronze em Londres 2012 e Rio 2016. Eu acho que hoje, né, o assunto que a gente quer mais falar é sobre a federação também, né? O papel importante que a federação teve para mim, a minha formação, né, paralelo à minha carreira. Eu acho que eu estou na federação desde 78, né, pequenininho. O Cecim Aquila federava a gente a participar dos torneios, grandes torneios que tinha na época, o torneio zonal, o torneio paulistano, né, um torneio muito, muito forte. E lá na França Pinto, e a gente fazia fila para poder pesar enquanto criança, né? Então eram locais que marcavam muito, né? Eu não cheguei a treinar lá na França Pinto, a gente via só eu era muito pequeno, a gente só via só os atletas mais velhos na época treinarem lá. A gente ficava só na fila para pesar e depois ia embora, né? A gente pesava na quinta-feira e lutava no sábado, papelzinho, enfim, foram muitas vezes que a gente pesou lá. E aí depois mudou para o CAT novo, né? Se eu não me engano, na década de 80, 79, 80, né? Se eu não me engano, aí para frente já foi aí na Airosa Galvão, um grande lugar. Dormi muito, fiz muito cangueico lá com o sensei Masao Shinohara. O Campeonato Paulista era tão forte, né? Os campeonatos aqui no estado de São Paulo eram tão fortes que eu até 89 eu nunca tinha sido campeão paulista ainda. Era uma disputa, era muita disputa, muita gente. Porque naquela época, quem era campeão paulista era campeão, a gente já falava, ganhou o paulista, você ganha o brasileiro, ganha sul-americano. Era mais difícil você ganhar o paulista do que os torneios fora do estado de São Paulo. Acho que a gente, né, eu como tive a oportunidade de ganhar uma medalha olímpica, que está aqui, né, que é o sonho de todos os atletas, tive essa felicidade, mas tudo isso aqui passa, né? Por isso que a gente fala, a gente é menor do que a federação e a entidade fica. Mas pode ter certeza, federação, falando para você direto, né, que nessa minha grande conquista aqui, na maior conquista que eu tive do esporte, você teve uma ajuda fundamental. Obrigado, federação, em nome hoje de quem está à frente, né, o Alessandro, o Chico, enfim, todo o seu staff, toda seus diretores, delegados regionais, são 16, se eu não me engano, 16 delegados regionais. Olha a estrutura que existe, né? Então é muito grande e muito obrigado e parabéns, 60 anos, né? Eu acho que você não está ficando velho, você está ficando, marcou história, né? Marca história pro nosso esporte. Então parabéns e muito obrigado por tudo que você fez, federação, para mim e com certeza para todos os judocas do estado de São Paulo e do Brasil. O judô foi a primeira modalidade de origem asiática inserida no programa paralímpico. Este esporte é praticado por atletas com alguma deficiência visual e estreou em Jogos Paralímpicos na edição de Seul 1988, apenas com as disputas no masculino. As mulheres só entraram nos tatames a partir dos Jogos de Atenas em 2004. E os paulistas também fizeram e fazem bonito até hoje. As primeiras medalhas do judô paralímpico brasileiro vieram justamente na estreia da modalidade nos Jogos de Seul 1988.
O primeiro ouro veio em Atlanta, 1996, com o paulista Antônio Tenório da Silva, 86 quilos. Nos jogos seguintes, Tenório se tornaria o maior expoente do judô paralímpico nacional, conquistando as 4 medalhas de ouro que o país tem nessa modalidade em Paralimpíadas. Tenório ainda conquistaria uma medalha de bronze e, em 2016, uma de prata. No feminino, as primeiras medalhas brasileiras vieram também no ano em que a categoria foi integrada ao Programa Paralímpico, em Atenas 2004. No total, o judô paralímpico possui 22 medalhas na história dos Jogos, sendo 4 ouros, todos conquistados por Tenório, 9 pratas e 9 bronzes. Dessas, 12 medalhas foram conquistadas por judocas paulistas. Daniele Bernardes. Bronze em Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012. Lúcia da Silva Teixeira. Prata em Londres 2012 e Rio 2016. Alana Maldonado. Prata em Rio 2016. Antônio Tenório. Ouro em Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008. Bronze em Londres 2012. Prata em Rio 2016. Olá, gente. É um maior prazer aqui que eu venho falar do judô paulista. Eu tenho 47 anos, como todo mundo sabe. Sou um dos atletas pioneiros de deficientes visuais dentro do estado de São Paulo, e aonde que a Federação Paulista de Judô me deu o maior acolhimento nesses anos todos. E eu tenho orgulho, no dia de hoje, de deixar o meu parabéns a todos os presidentes e a todos os judocas do estado de São Paulo que passaram por essa federação tão importante no judô. A Federação Paulista de Judô possui em sua história uma vasta lista de judocas que merecidamente receberam suas graduações para a faixa preta. E muitos seguiram a sua trajetória em prol do judô, conquistando a sua faixa coral. Os Kodanshas. Queremos aqui prestar uma homenagem a todos os 150 Kodanshas paulistas que conquistaram esse título dentro da modalidade porque dedicaram a sua vida pelo judô. Representando todos os Kodanshas, Sensei Masao Shinohara, que em 14 de dezembro de 2016 recebeu a Ordem do Sol Nascente, Raios de Prata, concedido pela Sua Majestade, o Imperador do Japão, Akihito, e entregue pelo Cônsul-Geral do Japão, Sr. Takahiro Nakamai. E em 17 de novembro de 2017, Mestre Shinohara recebeu das mãos do presidente da CBJ, Silvio Acácio Borges, a maior graduação do judô, o 10º Dan, em uma linda cerimônia ocorrida em seu dojo na Vila Sônia. Toda a sua dedicação nesses mais de 70 anos foi coroada com a sua nova graduação. Masao Shinohara, o primeiro brasileiro a receber o 10º Dan no judô. Francisco ficou doente, Alessandro Puglia assumiu o trabalho de federação como presidente. Eu confio muito a ele porque ele trabalha muito bem no judô da federação, né? E através dele ficou melhor todas as regiões do São Paulo, o judô ficou melhor, cresceu, né? Portanto, eu confio muito nele para o futuro, porque pessoas que trabalham direitinho, né? Somente
poder levar judô excelente. Apoio muito o judô da federação para melhorar. Esse é grande trabalho. Sempre Francisco também trabalhou bem, né? Mas Alexandre também conhece também muito bem. A Federação Paulista é uma das melhores federações do Brasil.